Olá pessoal, vamos aí para mais uma aula na Probari. Hoje vai ser uma aula bem interessante, tá? Vamos falar de memória de cálculo, vamos falar de contratos, vamos falar de diário de obras, né? Enfim, vamos falar de medição e documento, né? Aquela documentação, vamos dizer assim, contratual, correto? São dois itens bem importantes para você fazer a gestão do contrato. Tá? Independente da sequência, pessoal, não é que existe um mais importante que o outro. São todos muito importantes, são todos muito que você tem que manter ele nos registros da sua empresa. Se você for do lado da contratante, você tem que manter isso bem registrado. Se você for do lado da contratada, também o nível de registro tem que ser o mesmo. Ah, professor, mas por que ficar registrando esse tipo de coisa? Porque nunca sabemos, né, o futuro, ainda não temos não chegamos a esse nível de conhecimento de prever o futuro. Então, quando você inicia a obra, né, depois começa os pleitos, né, começa as divergências, e aí ninguém sabe aonde isso vai dar, né? Lógico que esperamos que sempre, né, os conflitos sejam resolvidos dentro dos canteiros, né? Conflitos que eu digo, pessoal, é discussões, né? É discordância. Às vezes eu concordo de um jeito, você concorda de uma outra coisa. A gente tem que chegar num denominador comum, né? Divergências de opiniões, né? Porque nós sempre estamos defendendo o nosso lado, né? Independente de contratante e contratado. Então, o conflito sempre haverá. Então, por isso que a gente tem que registrar para lá na frente, se esses conflitos não conseguimos resolver eles dentro do canteiro de obras, isso for para uma arbitragem, for para na justiça, né, ter esses registros para comprovar né, o teu pleito, o que você está solicitando lá e que não chegou em nenhum acordo. Outro ponto, né? Esse é a última coisa que a gente deseja, né, que aconteça. Um outro fato que se faz necessário a gente fazer o registro de todos esses acompanhamentos é o fato de, às vezes, você está num projeto hoje, amanhã você está em outro projeto, né? Então aquilo lá não pode ficar só na sua cabeça, aquilo lá tem que ficar registrado para qualquer um que chegar e assumir, né, aquele projeto, aquele empreendimento, ter lá todos os registros e ele conseguir entender o que aconteceu, né, durante todo o desenvolvimento do empreendimento. Então, por isso, né, reitero aqui que a necessidade de manter os registros, né, dos documentos técnicos aí na obra, das medições, né, o diário de obra, nós vamos falar bem dele aí, é muito necessário, é essencial para o sucesso do empreendimento, ok? Vamos lá, pessoal? Então hoje a nossa agenda aqui é acompanhamento de medição, acompanhamento de documentos. Vamos começar aí com acompanhamento de medição, falando um pouco de memória de cálculo, critério de medição e reajustamento, ok? Então, três itens aí, dependendo do modo de contratação, do estilo que você foi contratado, a memória de cálculo e o critério de medição, assim, são essenciais para que você receba do seu cliente, entendeu?
fazendo uma boa memória de cálculo, né, que qualquer um entenda, não só um engenheiro entenda, mas qualquer pessoa entenda, só vendo ali entender, tendo um critério de medição, o critério de medição estando bem definido, né, apresentada a fiscalização e tendo um aceite no início, acabaram as brigas durante o empreendimento. Eu apresentei um critério de medição, defini que eu vou, um exemplo, quando estiver fazendo bloco de concreto, eu vou receber 50% quando eu iniciar a escavação, os outros 50% quando eu concretar ele. Se isso foi apresentado à fiscalização, foi acertado com a fiscalização, acabou as brigas, né? Toda a medição, eu comecei 5 blocos, 50%. Finalizei 3 blocos, são os outros, então 50%, mais 50% desses 3 blocos. Ponto e acabou, não tem mais discussão. Então são 2 itens bem importantes aí, dependendo do estilo de contratação que foi elaborado o contrato, ok? Bom, vamos lá. Vamos falar o item a item aí bem detalhado. Memória de cálculo, pessoal. Já falei um pouco aí. O que é? Vamos ler junto aqui para vocês entenderem. É o registro numérico dos trabalhos executados e deverão ser apresentados para fiscalização. Então vamos lá. Vamos usar sempre o exemplo do bloco, né? Fica mais fácil para a gente entender aqui as variáveis. Então, bloco, registro numérico dos trabalhos executados. Então, bloco, vamos supor que eu fiz até a forma dele, certo? Então, o que eu fiz? Eu escavei, né, tive que escavar, lógico, ele é enterrado, fiz o concreto magro e fiz a forma. Então, eu preciso apresentar 3 memórias de cálculo, né? 3 contas aí. De um item, bloco, eu preciso apresentar 3 memórias. A memória da escavação, escavei 2 metros por 1,5, 2 metros, né, por 1,5 por 60 de profundidade, 60 centímetros de profundidade. Pode ter sido assim, né? Concreto magro. Eu fiz o concretinho magro lá. 1 por 1 por 10 centímetros de concreto magro. A forma. É um bloco aí. Vamos falar um bloco grandão aí. Ele é 2 por 2 e a forma dele é de 1 metro de altura. Então 2 por 1, né, vezes 4 lados. Então isso que eu posso medir, né, em relação a esses blocos. Então vamos lá para Então aqui, pessoal, eu peguei aqui um projeto como exemplo. Então são vários bloquinhos aqui, tem o P16, P14, P15, P21, P20, P19, né? Então aqui são as sapatas a construir. Então vamos pegar um exemplo aqui qualquer, vamos pegar o P15 aqui, né? Para a gente usar aqui como exemplo. Então, o P15. Então, aqui, o detalhe do P15, os cortes do P15. Então, ele é um bloco de 1, tá vendo aqui, ó? De 1 por 1, né? Aqui tem a armaçãozinha dele, 6 ferros de 10 de uma direção, 6 ferros de 10 na outra direção, beleza? Então já tem armação, já tem forma,
né? E qual que é a altura dele aqui? 40, né? Então 40 centímetros de altura, 1 por 1, né? Um quadrado, beleza. Então vamos lá na memória dele. Então vamos supor que eu já executei estou executando esse bloco e agora preciso apresentar a fiscalização para ela me pagar, né? Então o que eu tenho que fazer? Exemplo do P15. Então o bloco ele é 1 por 1, tá lembrado? Um quadradinho lá, 1 por 1. Né? Então antes de fazer o bloco, né, vamos pegar o nosso exemplo aqui, que a escavação já entrou numa outra medição, né? Vamos supor que nesse mês eu executei o magro, a forma, né? Já a armação tá lá, são 6 ferros de 10, né? Para cada sentido, né? Positivo e negativo, e 6 ferros de 10 do outro. E tem o concreto que eu lancei também. Então vamos lá, concreto magro. Então, se o bloco ele é 1 por 1, vamos colocar 10 centímetros de cada lado, né, para você trabalhar melhor, e depois para a gente fazer a forma, também vai servir para apoiar a forma do bloco. Então, se é 10 centímetros de cada lado, é 1,20, né? 10 mais 10, então ficou 1,20 de concreto magro. Então, ele é 1,20 por 1,20, 10 centímetros de altura, então 0,14 metros cúbicos de concreto magro. A forma, lembra do projeto lá? Ele é 1 metro, ele é 1 por 1 e é 40 centímetros de altura. Então eu faço uma lateral aqui da forma, né? São 4 lados, são um quadrado. Então 1 metro vezes 40 centímetros vezes 4 lados, 1,60 metros quadrados. Concreto, para encher, né, aquele bloco, né, ele é 1 por 1 com 40 centímetros de altura, então 0,4 metros cúbicos de concreto estrutural. Então isso aqui é típico de uma memória de cálculo. Então aqui eu peguei o exemplo do P15. Então vamos supor que eu fiz P15, P21, P30, P14, ou às vezes empreendimentos muito grandes, você tem P15, ele se repete várias vezes. Então você põe isso aqui, se você fez 5 P15, você faz isso vezes 5, né? Você não precisa escrever isso 5 vezes. Você, para cada item aqui, você fala que fez 5 vezes e apresenta isso no projeto. Ou se cada bloco tem um número, então você faz o executado durante o mês, por exemplo, o mês de abril de 2018. Estou chutando aqui, tá, pessoal? Então foi P15, foi executado concreto magro, forma, concreto. O P16 foi executado escavação, concreto magro. O P17 foi feito concreto magro, forma, concreto. O P18 foi feito concreto magro, forma, concreto. P19 foi feito reaterro, tantos metros cúbicos de reaterro, e assim vai. Então, memória de cálculo é isso. Parece que é assim, mas isso aqui, porra, qualquer um que, poxa vida, qualquer um que vê lá que eu fiz o P15 vai saber que eu fiz o magro, que eu fiz a forma, é só ver o projeto. Tal. Pessoal, só que dependendo do estilo de contratação, repetindo, do estilo de contratação que você foi contratado, dependendo para onde que você está trabalhando, da onde é a sua fiscalização, às vezes a sua fiscalização é do governo, né? Às vezes você está em licitação pública. Isso aqui tem que estar muito bem claro, tem que estar muito bem explícito o que você fez, o que você não fez, por que você está pagando
esse valor, ó, eu estou pagando X reais para essa empresa porque ela executou isso aqui, ó, estão todas as memórias que ela fez durante esse mês. Então isso aqui, vezes o preço unitário de cada um, está dando esse valor. Então, por isso é muito importante tá fazendo uma forma bem clara, bem organizada, entendeu? Para não ter problema futuro para ninguém, nem para contratante, nem para contratada, tá? Então vamos lá, o próximo item aqui, critério de medição, que eu falei com vocês, tá lembrado? Que é um item assim extremamente importante, dependendo da forma que você foi contratado. Vamos pegar de novo o exemplo do bloco, né, da fundação. Vamos supor, aqui já é uma fundação indireta, né, porque a gente vê que tem arrasamento de estacas nesse exemplo. Então vamos lá. Então, o critério de medição serve para quê? Tanto para dar avanço físico na obra, né, você pode usar o mesmo critério, quanto para fazer suas medições mensais aí, de acordo com a periodicidade do contrato, né, para estar sendo feito o recebimento do serviço. Então aqui um exemplo. A fundação. Então, para toda fundação, vamos pegar um exemplo aqui, fundação do equipamento. Então, para toda a fundação do equipamento aqui nessa obra, eu vou, estamos usando como exemplo, eu vou ter esses serviços aqui. Então, eu vou ter escavação, vou ter arrasamento, vou ter concreto magro, forma, armação, concreto, desforma e reaterro. Certo? Então, isso, nós definimos isso em algum momento lá no contrato. Antes de começar a executar as fundações, né, a equipe lá da obra, né, pegou, elaborou o critério de medição e apresentou a fiscalização. A fiscalização aprovou, então tá. Então, para toda a fundação de equipamento, nós vamos medir dessa forma. E presta atenção que ao lado aqui ao lado dos itens tem alguns percentuais. O que são eles? Tá vendo? Tem um piso aqui de escavação, um piso aqui de arrasamento, concreto magro, forma, um pezinho aqui de armação, aqui ó, 20% de concreto, 2% de desforma, né? Somando eles vai dar 100%. Para quê? Porque aí que eu vou fazer? Vamos supor que essa fundação de equipamento eu fiz aqui, eu fiz 100% de escavação, 100% de arrasei as estacas, 100% magro, parou nisso. Então eu tenho que ver os pesos aqui de cada um. Eu acho que aqui escavação é 10, arrasamento aqui é 5 e concreto magro também acho que é 5, né? Aqui tá pequeno para mim, mas acho que é isso. Então, se eu fiz 100% de 10%, é 10%. Se eu fiz 100% de arrasamento de estaca, é 5%. Se eu fiz 100% de magro, eu fiz 5%. Então, 10 mais 5 mais 5, 20. Então, eu fiz 20% desse equipamento, dessa fundação. Então, eu vou receber 20% dessa fundação. Tá? Então, o critério de medição é um outro... Uma outra metodologia que durante a obra é muito importante ela ser bem elaborada e depois aprovada junto à fiscalização. Isso vai evitar, sim, enormes discussões futuras. Porque a partir do momento que você tem critério de medição, é algo
assim, paramétrico, objetivo. Fez, não fez. Não tem aquele... chega no fim do mês, pega um item lá, concretagem da rampa de acesso ao pavilhão 2. Um exemplo. Você fez a forma, a armação, tal, mas não concretou. Então eu considero 80%. Agora só falta concretagem, então o mais difícil eu já fiz. Aí eu levo para fiscalização e falo, não, isso assim, é só 40%. O mais difícil é concretar e desformar. Aí começa a discussão. Pô, não, 40 não. 40 é só forma. Não, mas 80 é muita coisa. Você só, só falta concretagem. Aí começa discussões, né, intermináveis aí, de quanto que tem que ser aquele item, de quanto que vai me pagar daquele item. Então, fechando o critério de medição, lá no início da obra, né, ou por etapas, né, vamos dizer assim, antes de começar a fundação, a gente define o critério de medição. Antes de começar a superestrutura, a gente define o critério de medição superestrutura. Antes de iniciar os acabamentos, a gente define os critérios para acabamento. Isso para tudo, instalações elétricas, hidráulicas, pintura, piso de concreto, para tudo, pessoal. Define o critério de medição, as discussões acabaram com relação às medições que vão ser feitas durante a obra, tá? Então vamos lá. O próximo item é reajustamento, tá? Geralmente, pessoal, esse item ele vem no contrato, tá? Ou ele vem uma fórmula igual esse aqui, ou ele vem dizendo apenas já informando qual vai ser um indexador, vai ser o indexador da GV de construção, vai ser o IGPM, vai ser o IPCA acumulado nos últimos 12 meses, tal. Isso já está explícito no contrato. Já alguns fazem igual esse exemplo aqui. Tem o valor do pagamento reajustado, valor do pagamento de acordo com o preço contratual, o C aqui é o Índice Nacional do Custo de Construção da GV, tem o C0, tem uma database aqui desse exemplo, o S aqui é um informe dos sindicatos lá da região, do reajustamento do salário da região, né, qual vai ser o percentual de reajuste. Então, tem para cada contrato, né, é definido uma forma de reajustamento. Só que o mais importante disso, independente de vem uma fórmula, vem um indexador, como que é feita a fórmula, esquece isso. O mais importante é estar explícito no contrato como será reajustado. Se existe uma fórmula, se é essa aqui, se é uma enorme, se é uma derivada, uma integral, ou se é só um simples reajuste, vai após 12 anos após 12 meses de execução do contrato, o remanescente dele será reajustado em 10%, um exemplo, tá? Estou falando isso aqui hipoteticamente. É isso e acabou. Você assinou o contrato lá no início, após 12 meses, você sabe quanto vai ser reajustado o contrato. Não, após 12 meses, essa fórmula aqui que vai ser reajustada. Ok. Não se assusta com ela agora não. Lá na frente nós vamos pegar, chamar o pessoal da fiscalização, tá? Vamos fazer o reajuste do contrato dos próximos serviços. Agora o valor é esse, né? Ou tem contrato que diz que já deixa indexado, a partir de 12 meses os valores serão reajustados de acordo com o IPCA acumulado em 12 meses, ou de acordo com o INCC acumulado em 12 meses, ou IGPM, independente do que for. Mas ele está sempre explícito no contrato e colocando algumas regras. O valor reajustado será de todo
o saldo ainda previsto no contrato, que não foi executado, né? Ou ele fala assim, ó, o reajustamento será feito após a próxima medição, não incluindo essa, a próxima medição será incluso. Tem assim algumas variáveis nos reajustamentos, isso varia de contrato para contrato, pessoal. Mas o mais importante é o que ele esteja explícito na minuta contratual e depois no contrato, né? E já mostrando qual será a forma de reajuste, tá? Qual será a forma de reajuste, para não ter briga, né, no período do reajustamento do contrato, ok? Então isso sempre tem em todos os contratos, tá? E os reajustes eles só são feitos após 12 meses do início da obra que, né, se tem direito de reajustar os valores de contrato. Então vamos lá, pessoal. Agora, documentos. Então, o acompanhamento da fiscalização nos documentos. Aqui eu coloquei os principais, e também não é por ordem de importância não, tá, pessoal? Todos esses documentos aí aqui no slide, eles têm o mesmo peso aí na obra. Eu costumo dizer que o diário de obras é o documento mais importante da obra, tá? Mas vamos lá, vou explicar um por um para vocês, tá? Então lá, a gente tem contrato, né? Então, você chegou lá, orçou a obra, negociou, né? O cliente vai te assinar o contrato com você. Então, geralmente, é enviado uma minuta contratual, né? O pessoal do seu jurídico olha, o pessoal do jurídico deles olha, tal. Às vezes você discorda de algum item, né? Sentam para negociar e chegam no contrato propriamente dito. Então aí, pessoal, é bom estar bem claro todas as cláusulas, né? Reajuste, como será o reajuste, como será o pagamento, né? Já tem contratos também que o critério de medição já está nele aqui, tá? Também tem isso. Então, para não ter brigas futuras, às vezes o critério de medição já está definido aqui. É menos um item aí que você vai entrar em discussão com a fiscalização, nem você com a fiscalização, nem a fiscalização com você. Então, tá tudo o prazo da obra, né? Se chover, o que acontece? Prorroga prazo, não prorroga, né? As consequências da chuva. Então, tudo está listado no contrato, está tudo discriminado. Não tem nada assim, está implícito aqui nessa cláusula. Não, o contrato é tudo explícito. Não tem nada aí, entende-se que. Não tem isso. O contrato tem que estar bem claro, entendeu? Tem que estar bem explícito para não criar dúvidas, né? Porque é igual falei anteriormente, né? Não sabemos, né, para onde que esse contrato vai, qual o caminho dele ao fim do empreendimento, né? Sempre esperamos que tudo seja resolvido dentro do canteiro de obras, mas infelizmente tem contratos, tem empreendimentos que não, que gera aí, gera aí uma demanda judicial, vai para uma arbitragem. Então, né, por isso que o contrato tá lá, ele que é o guia, né, dessas discussões, tá?
Então, assim, tem que estar muito bem explícito todos os itens aí de um empreendimento para não ter problema futuramente. Aditivo contratual. Então você foi contratado, vamos dizer, para fazer uma casa, né, com churrasqueira. Vamos falar, vamos dar esse exemplo. Né? Então você construiu uma casa churrasqueira. Então foi feito o contrato entre você e o cliente, né? Ele colocou lá uma fiscalizadora para verificar como estava o andamento da obra, que ele é de outra área e ele trabalha o dia inteiro, ele trabalha fora da cidade, então ele contratou uma gerenciadora para estar lá atuando junto a ele, para saber se a obra está no cronograma, se não está, né, se os pagamentos que ele está fazendo estão de acordo com o que está sendo executado, enfim. Aí passou 3 meses de obra, 4 meses de obra, ele foi fazer uma visita na obra com a esposa dele e as crianças e resolveram fazer uma piscina. Aí chama o arquiteto projetou uma piscina e tal, manda o projeto lá para a gerenciadora pediu para a empresa consultora orçar, fez um orçamento, tal, negociaram, ok, vamos fazer a piscina. Tá, mas o contrato não tem a piscina. Então tá, então vamos gerar um aditivo contratual, né? O que está nesse aditivo contratual? Ele está alterando o escopo, né? Teve um incremento no escopo, né? Incrementou a execução da piscina e com isso incrementou o valor do contrato e o prazo do contrato. Vamos supor aí, o valor do contrato era 100 e o prazo da obra era de 10 meses. Então tá, então agora estou falando aqui números hipotéticos só para vocês entenderem, tá, pessoal? Então gerou-se um aditivo contratual, aumentando o serviço da execução da piscina. Com isso, o valor do contrato de 100 passa para 120 e o prazo da obra de 10 meses passa para 14 meses. Exemplo. Então, isso foi descrito no aditivo contratual, foi lá anexado no contrato, assinado pelas partes, né? Então, o valor de 100 foi para 120 e será pago nas próximas 2 parcelas, né? Um exemplo. Então, isso é o instrumento aditivo contratual. Qualquer alteração no escopo do contrato original faz necessário o aditivo contratual. Para quê, professor? Estamos ali no dia a dia, o cara pede fazer uma piscina, tal, eu dou a proposta, vou lá e faço. Mas amanhã você não pode estar nesse projeto, está outra pessoa. Às vezes você fez, depois o cliente fala assim, o dinheiro do cliente acaba, não tem dinheiro para pagar, e agora? Como é que faz? Então, o aditivo contratual, que é um instrumento legal, né, ele mitiga todo esse tipo de risco. Praticamente eles falaram, não, tinha um contrato aqui, era uma casa com churrasqueira, não tinha piscina, depois você veio, pediu piscina, te apresentei o preço, você aprovou, né? E aqui, ó, então tá aqui o aditivo contratual, era de 100, foi para 120, você vai pagar nas próximas 2 parcelas aí que vai vencer, tá? E o prazo era de 10 meses, agora é de 14 meses. Pronto, não tenho que mais discussão, ok? Então, manter todas as alterações, né, todas as demandas sempre registradas e criar os aditivos contratuais. Caderno de encargos. Geralmente,
O caderno de encargos é feito pelas empresas privadas quando faz o convite às empresas para apresentar alguma proposta técnica comercial. No âmbito público, né, na prefeituras, governo estadual, governo federal, eles emitem lá o edital, né, dizendo que vai ser feita uma ponte ligando o estado Z com o estado A, de tantos quilômetros, e quem tiver interesse, entrar no site do DENIT, por exemplo, né, ou comparecer no DENIT em Brasília e tal, e retirar o edital com todas as informações. O caderno de encargos já é para o mais, você vê mais isso no meio privado, né? Então, a indústria química Y aí convida as parceiras, já tem a lista de fornecedores, né, que eles vão cadastrando aí com o tempo, manda o caderno de encargos para as empresas, convidando para apresentar as propostas. Então lá tem toda a especificação. Vamos supor que eles querem fazer uma guarita na indústria química X aí. Então, onde ela vai estar o tamanho delas, né? Vai estar o banheiro, onde vai ter banheiro, ela vai ter ar-condicionado, split, um exemplo, 18 mil BTUs, portas blindadas, né? Vidros, todas as esquadrias serão em proteção acústica, né? O telhado com telha metálica, com isolamento termoacústico, com platibanda, pintura tal, com a especificação da pintura, porta de aço blindada, é um exemplo. Então, piso vai ser porcelanato especificado, rede, ligações elétricas aparentes, né? Todas as instalações de rede elétrica serão formato industrial, aparente, enfim. Lá vem todas as especificações, né, já vem os projetos juntos, então já vem todo o material que te dá a possibilidade de você poder elaborar um orçamento e apresentar a proposta. Né? Então isso você vê muito na rede privada, que é as informações necessárias que a fiscalização envia para os proponentes. Tá? Projeto. O projeto durante a obra, lógico, você tem que estar com eles nas obras, né? Mas começa a ser feitas revisões. Isso faz parte porque alguma alteração que mudou, alguma drenagem, sempre tem revisões nos projetos, né, executivos. Então, fazer a fiscalização de estar com esses projetos sempre na última revisão, com eles sempre atualizados na obra, para evitar um retrabalho, isso requer muito cuidado, pessoal, tá? Então, você sempre tem que estar com o projeto na obra, lógico, porém, sempre com atualização, sempre com ele atualizado, na última revisão, né? Tem empreendimento, projetos aí que já foi para a revisão, ela começa a revisão A, B, C, D, vai para lá na W, na X, na Y, entendeu? Já aconteceu. Revisão 1, 2, 3, 4 vai estar lá na revisão 40, revisão 45, isso acontece. Tá? Não tem problema nenhum. O problema é que tem que garantir que a revisão atualizada esteja lá na obra, seja lá no canteiro de obras, para que se execute de forma correta, tá? De acordo com a última revisão. Isso é um grande
É a grande preocupação da fiscalização de estar monitorando isso daí, tá? Tá acompanhando isso também. Diário de obras. Lembra que eu falei que, independente da sequência aqui, são todos documentos bem importantes, né, com bastante peso no empreendimento, mas considero o diário de obras o documento mais importante da obra. Por quê? Por que, professor, diário de obra? Coisa chata para danar. Bota o estagiário lá para fazer e pronto. Cuidado, pessoal. Repetindo. Para que serve o diário de obras? Você registra tudo que acontece na obra, né? Naquele dia. Então, qual era o efetivo, quantas pessoas tinham trabalhando, né? Quantas faltaram, né? Se foi necessário parar por conta de chuva, quanto tempo choveu. Choveu das 11 horas da manhã às 15 horas, né? E o pessoal, e 100% do efetivo ficou parado, ou senão a equipe que estava fazendo as escavações do galpão A tiveram que ficar parado, né? Ou teve uma solicitação da fiscalização para que não fizesse mais a escavação aqui do galpão A e fosse realocado em outros trabalhos, porque o cliente vai alterar o layout do galpão A. Um exemplo hipotético, mas qualquer informação que esteja vinculada à obra é necessário estar no registro é necessário registrar no diário de obras, entendeu? Por que isso? Novamente, pessoal, todo conflito, né, todas as discussões, nós esperamos que sejam todas resolvidas dentro do canteiro. Às vezes uma é um pouco mais desgastante, a outra menos, mas assim, no fim queremos que todas sejam resolvidas ali dentro. Aqui não for, aqui gerar uma demanda judicial, aqui gerar alguma demanda de arbitragem, o primeiro documento, presta atenção, o primeiro documento que em alguma arbitragem, alguma demanda judicial é pedido é o contrato, é o diário de obras depois do contrato, entendeu? Os peritos querem ver o que aconteceu na obra, o que está registrado. Então, por isso, ele é de extrema importância fazer um diário de obra bem feito, bem redigido, bem claro, tá? Para que, independente de se tiver alguma briga aí um pouco mais grave aí, mas você sabe o que aconteceu no dia a dia da obra, tá? Isso, mesmo depois, se um fornecedor for pleitear alguma coisa para você, ela fala assim, pô, mas está aqui a chegada um exemplo, chegada das estruturas metálicas foram recebidas dia tal, entendeu? E no dia após depois de uma semana está lá escrito no dia 3 do mês de agosto foi iniciada a montagem da estrutura metálica da obra e foi iniciada pelo galpão Z, um exemplo, né? Então todos os registros têm que estar aqui, tem que estar no diário de obras. E o diário de obras é feito pela contratada e entregue para a fiscalização. A fiscalização olha, ela pode rebater algumas informações, né, pode revisar, colocar, pode inserir qualquer tipo de informação, mas ele é redigido pela contratada. Tá? Então, por isso que a gente quis gastar assim, um tempo maior aí para explicar sobre o diário de obras, porque ele é extremamente necessário em obra.
Aí mesmo com os comentários que a fiscalização pode fazer ou não, aí ela tem a liberdade, a prerrogativa de fazer ou não, mas é bom que até que ela coloque, porque você viu que você fez, né? Ela recebeu, ela leu, fez aquelas observações, te devolveu, você também pode rebater as informações dela, enfim. Mas é uma troca de informação, de um registro de informações entre a contratada e a contratante, pelo meio da fiscalizadora. Então, é um documento extremamente importante, tá? Então, pessoal, foi isso a aula de hoje. Nós temos falamos aí da medição, né? Falamos da medição não, falamos da memória de cálculo, do reajuste de preço de contrato, falamos do acompanhamento de documentos, né? Então aí qualquer dúvida que vocês tenham, pode mandar um e-mail para a Probari, eles vão me encaminhar e aí eu tenho o maior prazer aí de deixar claro aí qualquer dúvida que vocês tenham durante as aulas, ok? Obrigado, pessoal.